Pronto, agora a gente pode começar, porque está gravando a nossa aula. Bom, estamos de volta, vamos falar hoje a respeito dos gêneros literários. E aí, antes de começar qualquer coisa, eu preciso dizer a vocês que gêneros literários não são os gêneros textuais, tá? Primeira coisa que a gente faz quando a gente monta uma aula, quando a gente explica para o aluno a respeito dos gêneros literários, é tentar mostrar para ele que, quando eu falo de gênero discursivo ou gênero textual, eu não estou falando de gêneros literários, tá? Os gêneros literários, eles têm uma definição própria, um momento adequado para aparecer, um momento adequado para que se perguntem sobre, tá? Normalmente, esse momento adequado tem muita ligação com a literatura, nós vamos ver isso bastante no teatro, na literatura em si, na poesia, tá? Então, quando a gente estuda um tipo de gênero textual, por exemplo, uma bula de remédio, um e-mail, um conto, uma dissertação, quando a gente estuda isso, a gente estuda o gênero textual, o gênero discursivo. Quando a gente estuda o gênero épico, lírico ou dramático, a gente estuda os gêneros literários, tá? Isso aqui é uma aula de literatura, logo, tudo que a gente fala diz respeito ao que a gente vai precisar saber para embarcar no mundo literário, tá? Já na próxima aula, a gente já vai falar sobre as escolas literárias, então é necessário que vocês já saibam o olhar que vocês precisam ter para levar para frente essa questão de uma maneira mais leve, mais tranquila. Normalmente, quando se inicia o estudo da literatura, o aluno fica meio assim, viajando. Por quê? Porque não sabe as características básicas, não sabe reconhecer uma figura de linguagem, não sabe pensar naquele contexto, como que o poeta se manifestaria, qual foi o gênero utilizado e para que foi utilizado aquele, não o outro. Então, esses apontamentos a gente precisa sempre lembrar, tá bom? Eu vou apresentar para vocês já devem estar aí com o material aberto, e a gente vai falar a respeito dos gêneros literários, tá? Marlene, rapidinho. Fala. O tipo textual é só a estrutura? Então, boa pergunta. A gente também faz uma outra confusão. Alguém falou alguma coisa? Ou posso falar? Eu só perguntei isso, não sei. Acho que ninguém falou nada, não. Ah, tá. Porque veio um barulho. Mas beleza. Foi extremamente importante você ter falado isso, porque também há muita confusão entre gênero textual e tipo textual. Quando a gente fala de tipo textual, a gente fala sobre 5 tipos, tá? Dizem respeito à estruturação daquele texto, a estruturação e o objetivo. Então, por exemplo, eu quero contar uma história, eu vou usar um texto narrativo, uma tipologia narrativa. Eu quero expor a respeito do aparelho celular, quero contar a história do aparelho celular, eu vou fazer um texto expositivo. Eu quero descrever uma foto na qual eu esteja com o meu irmão numa tarde no arpoador. Eu uso o gênero, a tipologia textual descritiva. Eu quero defender uma ideia me utilizando de argumentos. Eu uso a tipologia dissertativa. Eu quero montar um manual. Eu quero montar uma televisão a partir de um manual, na verdade. Então, eu vou entrar em contato com textos injuntivos. Então, quando falamos de tipologia textual, falamos da estruturação e dos objetivos. Toda injunção pretende dar informações para a montagem ou a confecção de algo. Toda tipologia dissertativa pretende defender alguma ideia. Pode usar argumento, pode não, mas tem como pauta ali a estruturação objetiva em terceira pessoa para convencimento. A estrutura narrativa
né, dentro da tipologia narrativa, quer contar uma história, a descritiva quer descrever, a tipologia expositiva quer expor a respeito de um assunto, quer expor a respeito de um objeto, quer expor a respeito de uma prática social. Então, a gente precisa ter essa diferença, tá, Sara? Tipologia textual não é gênero textual. Vamos a um exemplo. Por exemplo, o conto. Quando nós estudamos contos de fadas, contos maravilhosos, nós percebemos que dentro da estrutura conto há a tipologia textual narrativa e descritiva. Entende isso? É como se... vamos pensar na bula do remédio. Dentro da bula do remédio, a gente tem a tipologia expositiva e injuntiva. Por quê? Porque ajuda você com um modo de tomar o remédio. A posologia, quanto que você tem que tomar como? Com leite, com água, depois da sua refeição, antes da sua refeição. Entende isso? Então, esse tipo de gênero textual bula utiliza uma tipologia textual descritiva e injuntiva. Entende isso, Sara? Acho que sim. Então, um é mais amplo e o outro restringe, só que um tá dentro do outro. Exato, exato. Por isso que as pessoas confundem. É natural confundir justamente porque uma está contida na outra. Beleza? Obrigada. Nada. A dúvida da Sara é extremamente importante. E eu quero saber se todos entenderam. Sim. Sim. Beleza. Show de bola. Então, vou apresentar aqui para vocês, tá? Para a gente começar o estudo do nosso tópico de hoje, tá? Então, vamos lá. Veja bem, eu botei aqui para você os gêneros literários, tá? Essa é a disciplina, esse é meu nome, muito prazer. Vamos à definição de gênero literário. Vamos lá, gente. Na verdade, o que acontece? A gente tem o que chegou a nós dentro dos estudos, porque vocês sabem que a poesia ela tem uma grande importância para o povo grego. A língua grega em si ela é muito melódica, ela é muito cantada, né? O grego clássico, tá? Não é o grego moderno, mas o grego clássico, o grego da Bíblia, ele lidava com muitas metáforas, com muita melodia, então a gente tem aí sempre a Grécia e os poetas gregos, os filólogos gregos, os filósofos gregos, todos eles lidando com o logos, ou seja, a palavra, de uma maneira muito intensa. Então, tudo que dizia respeito à palavra, toda a plasticidade da palavra, como uma palavra pode ser plástica no sentido de se expandir de um sentido para o outro, dependendo do contexto, todas essas lógicas artísticas dizem respeito a esse povo grego que é o povo que nasceu, que, na verdade, representa o berço da nossa cultura, da cultura ocidental. A partir dos estudos gregos é que tudo isso começou a surgir. Deixa eu autorizar que alguém chegou aqui, gente, só um minuto. A Júlia. E aí, o que ocorre, galera? A gente precisa, no caso... Deixa eu só tirar uma dúvida. Vocês conseguem adicionar quem entra ou só eu? Acho que é só você. Tá. Beleza. Então tá. Que toda vez que eu escutar esse barulhinho, eu vou parar para voltar aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa ideia, né, de gênero, a gente já tem estudos mostrando que tudo isso começou com Aristóteles. Os livros, eles tentam, de alguma maneira, colocar os gêneros literários como estruturas próprias, tá? Estruturas próprias da esfera artística. Foi o que eu coloquei para vocês aí. Então, a gente tem gêneros literários que são próprios da esfera artística e cultural e são utilizados com finalidade estética e artística.
eles botam assim, mas isso é muito amplo. Várias coisas podem ser utilizadas com finalidade estética e artística. E nem por isso a gente vai chamar de gênero literário. Então, é muito difícil você tentar definir o que é um gênero literário. Você usa para isso uma escala aristotélica que diz respeito ao seguinte: diz respeito a você tentar traçar quais são as características de cada um. Só que é muito difícil você pensar nisso quando a gente fala de tempo, porque o tempo ele vai transformando os gêneros, tá? Então você vai ter aí uma mescla das coisas. Porém, as provas, elas lidam com a divisão aristotélica. Por isso que a gente está conhecendo, vai conhecê-las hoje, tá? Ele fez o seguinte, ele dividiu os estudos literários, os estudos sobre gênero, ele dividiu em LED. O que é LED? LED é o que você precisa guardar para responder às questões de gênero literário que vão se apresentar para você. Primeiro, L de gênero lírico, E de gênero épico e D de gênero dramático, tá? LED forma a palavrinha para você lembrar dos gêneros literários. Se você já lembra dos gêneros literários e você está diante de um enunciado que vai cobrar de você gênero literário, você nunca vai marcar como opção dissertação, você nunca vai marcar como opção bula, você nunca vai marcar como opção tirinha, tá? Porque você sabe que se a gente está falando de gênero literário, a resposta só pode ser lírico, épico ou dramático. E para isso, para eu apresentar para vocês isso de uma maneira mais concreta, eu resolvi colocar para vocês o seguinte: como que a palavra vai se manifestar em cada um desses gêneros? O que é importante para você visualizar dentro dessa lógica de gênero literário? Gênero lírico vai tratar da palavra cantada, visto que nós temos como é que eu posso dizer, um instrumento musical que acompanhava muito os gregos nas produções de suas poesias. Então, o gênero lírico, ele é muito musical. Eu não sei se você já viu uma lira na vida, mas eu vou mostrar aqui para você. Eu não sei se eu salvei a lira, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu salvei a lira. Calma aí. Ah, salvei, ó. Você consegue ver minha tela, não consegue? Sim. Beleza. Você tá vendo tudo preto aí agora? Sim. Uhum. Show. Beleza. É que tá abrindo a lira. Esse visualizador de fotos do Windows é um lixo completo. Demora demais. Essa é a lira, tá vendo? Vocês já devem ter visto em algum lugar já, na televisão, ou até nos livros mesmo. Esse instrumento musical servia para acompanhar os poetas na produção de suas obras líricas, né? Então, as poesias líricas eram criadas, e essa é a lira, um instrumento musical, por isso até do nome, tá? Então, o que acontece? A gente já vai tendo uma pista de que, quando a gente lida com a estruturação do gênero literário lírico, a gente já vai ter um foco na questão do som, da musicalidade. E aí, como a gente já estudou figuras de linguagem sonoras, a gente já pode pensar, opa, calma aí, as figuras de som da aula passada, que a já falou, elas podem aparecer nesse tipo de produção. Sim. E agora, com essa minha fala, você consegue entender o porquê que a gente estuda função da linguagem antes, figura de linguagem antes, gênero literário antes da gente chegar às escolas propriamente.
Não existe estudo bom de escola literária se você não conhece toda a base, todos os objetivos daquela pessoa que construiu aquele tipo de produção. Por que usou uma função da linguagem e não outra? Por que usou uma figura de linguagem e não outra? Tá? As coisas começam a fazer sentido para você. O épico já é a palavra narrada. Então, veja, o lírico eu botei para você, palavra cantada. Épico eu botei palavra narrada. E aí, o que acontece? A gente sempre pergunta, né? Quando a gente dá aula disso, a gente que é professor, a gente sempre pergunta assim, o que é algo épico para vocês? Aí eu faço a pergunta agora. O que é algo épico, Sara? O que é algo épico, Milena? O que é algo épico, Júlia? Você fala assim, nossa, foi épico. Fala. Acho que a gente sempre pensa em heroísmo, né? O que mais? Sara? Sei, uma coisa que aconteceu que foi muito boa, que significou muita coisa. Isso. Quem mais? Júlia? Júlia tá aí? Tô. Quando você fala assim, ai, amiga, foi épico aquele dia, o que você quis dizer? Eu acho que uma coisa muito surpreendente, muito Isso. boa. Maravilhosa, né? É. Algo incrível. Porque justamente, galera, o gênero literário épico vai tratar sempre com um tom de exaltação, tom grandiloquente, tom de exaltação extrema, tá? Então, quando a gente fala, nossa, o negócio foi épico, é porque a gente está colocando aquele encontro que a gente teve, ou aquela situação que a gente teve, como algo surpreendente, como a Júlia falou. Então, o que acontece? Chamar de épico no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, e a gente está falando de contemporaneidade, a gente está falando de século XXI. Chamar de épico, para nós, é a mesma coisa, vocês vão ver daqui a pouco, é a mesma coisa que os poetas gregos, né, na verdade, Aristóteles, quando fez essa subdivisão, pensou. Mas isso tem um fundo. Nós falamos épico para qualquer situação. No caso do Aristóteles, ele falava a respeito de narrativas contadas para que fosse exaltada uma figura, entendeu? Uma figura importante de um povo, ou a narração de uma formação nacional, a narração de uma formação de um povo X, né? Lá em Roma, lá na Grécia, então a gente tem os heróis sendo colocados numa atmosfera lá em cima, nunca antes vista, dentro desse tipo de produção, tá? Do gênero épico. E o gênero dramático, drama, né, feito para encenação, é o melhor de todos, na minha opinião. Isso é uma opinião, não é um fato, porque há pessoas que preferem o épico ao dramático. Eu já prefiro o dramático a qualquer outro. Então, o dramático, ele é a palavra representada, ou seja, o gênero literário vai lidar com representações quando a sua atmosfera for a atmosfera dramática. O nosso estudo, o estudo dos nossos editais, né, tanto das particulares quanto das públicas, eles colocam para a gente no dramático apenas a comédia e a tragédia, tá? Eles não colocam outros tipos para a gente, eles só colocam dentro do dramático a comédia grega e a tragédia grega para que a gente possa conversar sobre, tá? Então, gente, dentro dessa introdução que eu fiz agora, tá tudo bem? Você conseguiu pegar por que eu falei palavra cantada no lírico, palavra narrada no épico e palavra representada no dramático? Fala para mim. Sim. Sim. Show. Vamos lá, então. Gênero lírico. Primeira coisa, esse cara aqui. Eu sei que você vê a setinha, ó. Esse cara aqui é presente, o eu lírico. Quem é o eu lírico, Tainá? O que representa um eu lírico? Fala.
É a voz A voz de quê? do texto. Isso. É a voz do texto. É a voz que fala no texto. Não devemos confundir eu lírico com um autor, tá? Porque o autor pode ser um homem e o eu lírico de uma poesia, de um poeminha, ser mulher. Então, o eu lírico é a voz que fala conosco dentro da poesia, tudo bem? E aí, dentro desse gênero lírico, o que teremos? A manifestação do eu lírico, que expressa no texto seu mundo interior, suas emoções, seus sentimentos, suas ideias e impressões. Bom, se eu tenho uma voz que expressa as emoções e os sentimentos, é óbvio que isso aqui vai acontecer, ó. Ó, você está olhando? Isso aqui é um fato. Se nós temos a manifestação de sentimentos e emoções, o texto geralmente será o quê? Subjetivo. Por quê? Subjetivo refere-se à subjetividade. Subjetividade refere-se ao sujeito em si, como ele pensa e sente aquela situação, tá? Então, se é ele quem pensa e sente, vamos ter predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa. Com isso, você já consegue fazer um link de que, no gênero lírico, a função da linguagem presente será a função emotiva ou expressiva. Por quê? Porque a mesma característica textual presente no gênero lírico contém a função que nós já estudamos. Então, se um texto tem muita primeira pessoa no verbo e no pronome utilizado, e a gente consegue perceber ali um extravasamento de emoção, pode vir o que quiser, meu amor. Pode vir perguntar qual é o gênero, a gente vai acertar. Pode vir perguntar qual é a marca linguística do gênero, a gente vai acertar. Pode vir qual é a função da linguagem, que a gente vai acertar, porque tudo está ligado, não existe uma matériazinha de função da linguagem, uma matériazinha de figura e uma matériazinha de gênero. A gente faz essa divisão por uma questão didática, porque não dá para explicar tudo para você na mesma hora, senão você vai pifar, tá? Então, a gente faz essa sequência pedagógica que a gente acha que é melhor, porém, está tudo relacionado, tá? Bom, ali embaixo eu coloquei explora a musicalidade das palavras. Com isso, a gente já tem que ficar ligado. Se explora a musicalidade, quais são as 4 figuras de linguagem, valendo o meu respeito? Quais são as 4 figuras de linguagem que dizem respeito à musicalidade? A importância do som para a gente. Diz para mim aí, vai. Não vou escolher, não. Eu quero que alguém fale. As 4 figuras de linguagem de som. Onomatopeia, Onomatopeia, aliteração, aliteração, Consonância. assonância. Falta uma, que nem tem o nome estranho. paranomásia. Exato, perfeito. Então, é muito provável que vá aparecer alguma aliteração, que vá aparecer alguma assonância, tá? Isso é provável. Na verdade, além desses mecanismos que trazem a musicalidade para uma poesia, a gente também tem a questão da rima, né? A gente não pode esquecer disso. Se era musical, é muito provável que a gente tenha rima. Então, é obviamente importante a gente lembrar. A gente tem que sempre lembrar, quando alguém falar de musicalidade, a gente sempre lembra das figuras de linguagem, em literatura, tá? A gente sempre lembra das figuras de linguagem associadas ao som, mas também não podemos nos esquecer desse componente literário que é a rima, tá? Aqui embaixo eu botei predomínio de função emotiva ou expressiva, já comentamos sobre,
E o objetivo do gênero lírico é sempre revelar ou provocar a emoção. Eu revelo, você tem o contato com um texto do gênero lírico, ou você vai revelar a emoção que você está sentindo, ou você vai provocar a emoção, tá? Com o texto. O texto provoca a emoção em você, ou ele revela a emoção em você. Tanto faz. O objetivo é que a gente saiba identificar, tá? Bom, eu coloquei aqui, na realidade, uma poesia de Fernando Pessoa para ilustrar, para te dar o exemplo do que seria o gênero literário conhecido como gênero lírico, tá? Então, nós temos o seguinte: relógio morre, momentos vão, nada já ocorre ao coração, senão, senão. Bem que perdi, mal que deixei, nada aqui, montes sem lei, onde estarei? Ninguém comigo, desejo ou tenho? Sou o inimigo. De onde é que venho? O que é que estranho? Então, olha só, veja bem. Relógio morre, a ideia de tempo. Os momentos se vão, o tempo passa e a gente fica nessa aí, meu amor. Não tem nada, não vem nada ao coração, tá? Então, eu já perdi absolutamente tudo, eu não tenho nada, eu estou num local inóspito, um local que não tem nenhum tipo de orientação para mim, e eu estou sozinho, tá? Eu desejo estar sozinho? Como que é isso? E aí ele diz, sou o inimigo. De onde é que vem? Ou seja, a perda de origem, a perda de noção de individualidade, de quem é a pessoa. O que que ele estranha? O que que eu estranho? Já não sei. Então, nós temos dentro dessa produção de Fernando Pessoa o gênero lírico, por quê? A musicalidade? Se você reparar aqui, ó, morre, ocorre, vão, coração. Nós temos a rima. Tudo bem? Nós temos predomínio de primeira pessoa, ó, perdi, deixei, estarei, tá? Nós temos aqui, ó, sou, tá vendo? Eu sou, indagações com a interrogação, beleza? Ó, olha a emoção dele marcada aqui pela exclamação. Ninguém comigo, ninguém está comigo, eu estou sozinho, tá? Então, essas reticências também são marcações de incompletude. Então, a gente tem uma pessoa que não sabe o que está passando e que não consegue descrever com palavras. Tanto é que deixa em aberto para a gente. Esse tipo de produção a gente consegue trazer para o gênero lírico, tudo bem? Ele tem extravasamento de sentimentos, ele tem uso de primeira pessoa, ele tem uma constituição que tem musicalidade, porque nós percebemos rimas, ó, perdi, aqui, deixei, lei, estarei, tá? Comigo, inimigo, venho, tenho. Então, tudo isso vai marcar pra gente o gênero lírico. Ok ou não ok? Fala comigo. Ok. Ok. Tudo bem, né? Aline, a Clarice Lispector, ela é mais emotiva ou poética a linguagem dela? Olha, ela é super poética, tá? Ela tem uns traços autobiográficos que lembram a questão da emotividade. Só que não se esqueça, Sara, classificar alguém como mais isso ou mais aquilo, para nós não é importante. O que importa é que a gente possa ver que existe uma mescla. Como ela tem uma produção mais autobiográfica,
é comum que ela se expresse mais do que use recursos poéticos, entende? Só que pode ser que numa produção ela use uma questão mais poética do que autobiográfica, do que emotiva, tá? Mas, assim, em predominância, ela é a mais emotiva, tá? Mas eu não quero que você delimite. Ah, ela é emotiva, então, ponto, não vou ver o resto, tá? Porque ela usa vários recursos poéticos também. Ela faz flashbacks, ela tem a epifania, que é uma característica própria dela. Então, só tomar cuidado para, às vezes, não delimitar uma coisa para um poeta, sendo que ele também faz outras, tá? Entendi. É porque quando eu vejo as questões do Enem, eu vejo quando cai ela é mais pesado, assim, eu acho mais difícil. As questões. Sempre. Mas olha só, mas isso não necessariamente, olha só, presta atenção. Ela é muito reflexiva. Ela fica divagando, ela viaja e volta. Tanto é que todo mundo tem pânico dela. Quando cai Clarice Lispector, é o pânico na vida. Só que por que as pessoas pensam isso? Porque a linguagem dela é uma linguagem muito reflexiva e é uma linguagem que lida com o fluxo de consciência, que também é uma coisa que a gente vai tratar na literatura. Ela vai produzindo a obra dela à medida que vai vindo à mente dela o que ela está sentindo. Cara, isso é enlouquecedor, Sara. Por quê? Se você parar para pensar, eu, por exemplo, estou dando uma aula para você. Eu não planejei a minha fala nessa aula. Eu planejei a aula, mas eu não planejei exatamente o que eu vou falar. Então, antes de eu falar para você, eu organizo mentalmente, mas isso é fração de segundo, tá? Tipo, eu estou falando aqui, é muito engraçado perceber isso, porque assim, eu estou falando direto, mas antes eu pensei. É bizarro. Ela meio que deixa o que ela pensa na ponta do lápis. E aí você pensa assim, caraca, mas ela não tinha acabado de falar isso e agora ela já voltou. Você se perde, entendeu? Agora, é claro, é uma característica, né? Ela sabe disso? Sabe, óbvio. Ela quis ser diferente? Sim, óbvio, entendeu? Mas é engraçado você pensar nessa coisa de quando você se expressa, o quanto que você organiza o seu raciocínio, porque senão você fica igual a ela. Ela fala a coisa e depois ela volta e depois você não sabe mais onde ela está, de quem ela está falando, tanto é que dentro das produções da Clarice Lispector a gente tem muito discurso indireto livre, a gente confunde quem está falando, se é ela que está falando, se é a personagem que ela criou que está falando. Então, tudo isso se dá e nessa confusão a gente fica perdido. Por isso que a gente acha que é difícil. Porque, na verdade, ela é difícil mesmo. Assim, ler Clarice Lispector não é tão simples. Você tem que ler com muita atenção e, mesmo assim, pode ser que você se engane. Eu concordo com você que, quando a gente pega a questão assim, a gente fica super caraca, porque ela realmente é muito mais complexa. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ô, já, isso não tem um nome? O quê? Isso que você falou dela ficar indo e vindo no pensamento? Tem narrativa em flashback. E Não, o fluxo de consciência também. Tá? tá. Então, são esses dois conceitos. Fluxo de consciência é quando a consciência vai dando as informações para ela e ela vai escrevendo. Tá? Isso é uma característica. Flashback é a ida e vinda dela nessas falas. Tá? O que é catarse? Eu tô com isso na cabeça. Não tinha, não A tem catarse nome. é outra coisa. A catarse é da Mas tem isso também, não gênero tá? dramático. Existe, né? Ah, tá. A gente vai estudar hoje, a gente vai falar sobre isso. Tá bom. Tá? É que eu lembro de alguma aula de um livro Oi? da UERJ. Eu lembro de alguma aula de um livro da UERJ que você falou muito disso. Não teve ano passado? Sim, eu já nem me lembro mais qual foi, porque eu já falei tanta coisa, né? Mas com certeza falei, Porque isso é uma coisa que também cai direto e a gente precisa saber bem. Bom, sobre o gênero lírico, amores da minha vida toda, tá tudo bem? Fala comigo. Sim. Sim.
Sim, o sim da Inara é engraçado, né? Sim. Bom, vamos lá. Eu fico feliz com esse tipo de aula, sabia? Não esse tipo aqui pelo computador, mas eu fico feliz, assim, porque é uma aula que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? A gente passa por isso, a gente lê textos que revelam emoção na gente, a gente vê vídeos que revelam emoção na gente, então fica mais fácil da gente criar links com a realidade. Bom, vamos lá. Agora nós temos o gênero épico, tá? Aqui é bacana porque a gente já tem um narrador, beleza? Alguém que vai contar a história pra gente. Só que essa contação de história, ela é feita por meio de um poema, tá? E o poema, obviamente, tem a subcategorização de ser feito em versos, tá bom? Esse ano, se eu não me engano, algum dos exames de qualificação da UERJ vai cobrar, isso vai cair, cara, eu tenho tanta certeza disso. Isso vai cair porque eu acho que eles vão cobrar o dos Lusíadas. Confirma aí, eu acho que no segundo exame. Eu não sei se é no segundo exame ou se é na prova específica, né? Mas eles vão colocar esse tipo de gênero na prova, né? E aí eu lembro da minha faculdade, vou até ver aqui, porque eu acho que os Lusíadas vai aparecer no exame da UERJ. Eu tenho quase certeza que em algum exame de qualificação. É os sonetos, não? Deixa eu ver. Fala, amor. Não ouvi. Não é os sonetos? Tem o Três Fins de Policarpo Quaresma, Assim na Terra como Embaixo da Terra, 1984, e os sonetos de Luiz. Então, mas os sonetos de Luís de Camões, eles vão pegar o quê, né? Não sei se eles vão fazer uma associação com os Lusíadas. Muito provável que façam, né? Eles gostam disso. Mas, enfim. O que a gente precisa olhar para esse tipo de produção, né? O que a gente precisa valorizar aí para a gente poder acertar questões quanto a esse gênero? Primeiro de tudo, é o que a gente conversou lá atrás, né? A figura de um herói que é exaltado, isso é um fato. Se é épico, é porque a coisa é surpreendente. Então, uma das características, né, principais desse tipo aqui tem morada nesse segundo tópico: valorização da figura de um herói, de um povo ou de uma nação. Tudo que for colocado no gênero épico vai ser colocado de uma maneira a valorizar uma figura, a valorizar uma civilização, a valorizar uma nação, tá? Então, quando a gente tem a Ilíada e a Odisseia de Homero, né, com as problemáticas lá do Odisseu, com as problemáticas da Guerra de Troia, quando a gente tem isso, a gente tem gênero épico. Inclusive, aqueles filmes que nós podemos ver hoje, né, 300, Esparta, muito disso a gente consegue perceber essa ideia do gênero épico, como que as pessoas são exaltadas. E nós chamamos as produções narrativas épicas de epopeias, tá? Então é muito comum que alguém fale a epopeia de não sei o quê, aí você, porra, o que é isso? Aí você vai lembrar que na verdade, o poema épico. Um poema épico é chamado de epopeia. E se é um poema épico, pertence ao gênero épico. O que eu tenho que olhar dentro do gênero épico? Tenho que olhar que se valoriza um herói, uma nação, um povo. Tenho que olhar que esse herói passa por aventuras incríveis, enfrenta pessoas,
E o mais importante para a questão da antiguidade clássica, né, e aí é uma informação que eu acho que, de repente, a filosofia vai falar, é que a morte, para o povo grego, ela precisava ser heróica, né? A concepção de morte que nós temos hoje, a morte física, né? Para eles não era absolutamente nada. A morte física para eles poderia ser uma maneira de você salvar toda uma nação. O importante era você morrer com glória, tá? Era você ter a virtude, a tal da areté que eles falam tanto nos estudos gregos, né? Você ter a virtude, você poder morrer pela sua pátria. Não fazer tudo pela sua pátria era um ultraje, né? Você era ultrajado, você não possuía valor nenhum, nenhum. Você não servia para nada se você não fosse o herói que desse o seu sangue pela pátria, tá? Então, o povo grego olhava muito, valorizava muito o herói que enfrentava as lutas, as guerras, os inimigos para poder vencer, para poder salvar uma nação, por exemplo, tá? Então, tudo isso é contado de uma maneira muito exaltada. Você logo percebe que é épico porque eles aumentam muito as produções, né? Eles aumentam muito o tipo de narrativa construída, como que eles descrevem. Você percebe um uso de adjetivos, né? Um uso intenso de adjetivos para poder justamente revelar essa questão de valorização que eles têm muito forte com o indivíduo que é o herói, tá? E aí eu botei aqui para você. É um texto narrativo, é dividido em cantos, tá? Os verbos e pronomes que aparecem são em terceira pessoa e pressupõe, obviamente, a presença de um ouvinte, alguém que vai ouvir uma história narrada ou uma plateia, tá? Alguém que vai entrar em contato com aquela história. Beleza? A linguagem normalmente é uma linguagem culta, nunca você vai ver informalidade dentro do gênero épico, porque existe todo um projeto de construção nacional quando você cria um tipo de produção que visa a elevação de um povo. Então, quando você tem o objetivo de valorizar um povo, você nunca vai desmerecê-lo por meio da linguagem, você sempre vai exaltá-lo. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho. Se o gênero épico valorizava o povo, uma nação, enfim, a figura de alguém em si, a forma como ele vai fazer vai ser sempre da melhor forma. Então, a linguagem culta é uma realidade dentro dessas produções, tá? E, como eu falei anteriormente, esse poema épico a gente chama de epopeia. Aqui são alguns exemplos, tá? Que eu coloquei. Esse canto primeiro é o canto dos Lusíadas, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem. Deixa eu dar um Ctrl+ aqui. Na verdade, eu não consigo aumentar. Deixa eu ver aqui. Ó, eu estou botando assim, um pouquinho maior. Eu acho que aí dá para ver melhor aqui, ó. Esse canto aqui, vocês estão vendo? Sim. Esse canto primeiro aqui é o primeiro canto de Os Lusíadas. Então, olha só isso. Vocês já viram 1000 vezes em provas ou já leram em livros. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, olha isso está valorizando, olha, presta atenção. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados,
mais do que prometia a força humana, ou seja, quase um deus, né? Mais do que promete a força humana, entre gente remota edificaram, então entre pessoas aleatórias eles edificaram um novo reino, o reino de Portugal, que tantas pessoas sublimaram, que tantas pessoas deixaram para lá, né? E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, vão se libertando da lei da morte. A gente tem aí uma troca, né, um hipérbato também, uma inversão. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Então, olha só. Cantando espalharei por toda parte a importância do meu povo português que saiu para conquistar novos reinos, reinos que eram sublimados por outras pessoas. Se me ajudar o engenho e a arte de escrever, eu consigo fazer com que essa produção seja uma produção conhecida. Não é à toa que é o livro mais vendido em Portugal. Então, é uma visão apaixonada que a gente tem de uma pessoa que escreveu, óbvio que é uma visão apaixonada. Visão apaixonada no sentido de ser muito subjetiva, né? De ser uma valorização. Então, é claro que existe mais do que ele colocou, né? Porque é algo que ele quer exaltar o povo português. E aí a minha primeira pergunta vai ser lançada. Assim como Camões queria exaltar o povo português, qual foi o movimento literário que procurou exaltar o que tínhamos aqui no Brasil? Fala comigo. Teve uma fase do modernismo que era dos indígenas que procurou exaltar, não? Preciso que você vá antes. Você está no modernismo. O modernismo ele valorizou o povo brasileiro, mas, sobretudo, sobre a ponta mais criticada a vida inteira, que foi a linguagem. Eu preciso que você vá para uma escola literária que exaltou a fauna, a flora, as belezas naturais, para construir um projeto de formação da identidade nacional. O barroco? Não, o romantismo, tá? O romantismo, a primeira fase da poesia romântica. Então, fica ligado. Pode ter uma associação entre uma questão de gênero literário épico e a sua função com um texto romântico de primeira fase, ou de Gonçalves Dias, ou de Gonçalves de Magalhães. Porém, vamos ao ponto que eu estou discutindo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a gente, na época do romantismo, primeira metade do século XIX, né, a gente tem uma dependência cultural muito forte da Europa. A gente não consegue construir, na verdade, a nossa identidade nacional. A gente ainda é muito influenciado pela literatura francesa, tá? Pela literatura portuguesa. Então, era necessário criar uma literatura brasileira. E, para isso, a gente precisava enxergar que aquele contexto permitia. Por quê? 1808, o que acontece? Quem é bom de data aí? 1808, o que acontece aqui no Brasil? Quem é que chega? Os portugueses, né? Isso. A vinda da família real para cá, né? Então, esse fenômeno histórico ocorre. Beleza. Precisamos nos tornar independentes, não mais
da questão econômica, mas também da questão literária. Então, o que uma nação tem, gente, se a gente for parar para pensar? Uma nação tem a sua própria língua, tem a sua própria história. Uma nação tem a sua própria moeda, uma nação tem a sua cultura literária. Então, precisávamos ser independentes culturalmente. E dentro da cultura, eu coloco a literatura, beleza? Então, se a gente precisa ser independente culturalmente, a gente precisa parar e pensar o seguinte, olha, vamos deixar a influência europeia e vamos produzir algo com nossas características, com o que temos aqui de bom. Tanto é que o soneto, que é uma estrutura de 4-4-3-3, 2 primeiras estrofes com 4 versos e 2 últimas estrofes com 3 versos, isso sempre foi uma manifestação literária europeia, a mais alta manifestação literária, o soneto. Tanto é que quando a gente vem para esse primeiro momento do romantismo brasileiro com a poesia, a gente joga o soneto no lixo. Chega! Aí você fala assim, já, mas e depois? A gente teve o Casimiro de Abreu, na segunda fase do romantismo, usando o soneto. Sim, porque toda primeira fase de algum movimento é mais afrontosa. Ela quer, na realidade, ser mais afrontosa, quer ser mais forte, quer ter uma pegada mais forte, quer ser independente. Então, beleza, vamos ser independentes, vamos usar as formas que quisermos usar. A segunda fase do romantismo já é uma fase mais, não, já está meio que cansada daquele primeiro movimento, já começa a retomar a essência, por isso que Casimiro de Abreu, por exemplo, usa sonetos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando aqui de Os Lusíadas, a gente está falando de uma produção épica, que é dividida em cantos, e que exaltava o povo português. Eu não sei se você lembra, mas existe um poema chamado Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Inclusive Gonçalves Dias foi o cara que consolidou o romantismo aqui. Nele, a gente tem uma exaltação da nossa flora, da nossa fauna. As aves que aqui gorjeiam no exílio não gorjeiam como lá no Brasil, a minha terra natal. O meu bosque tem mais vida, a minha vida tem mais amores lá no Brasil e não aqui no exílio, onde me encontro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, a minha terra, a valorização da nossa pátria começa aí. Então, é possível, sim, que uma questão te cobre a aproximação dos Lusíadas com o romantismo brasileiro. E qual é o ponto de encontro? Ambos querem valorizar e construir a sua identidade nacional, valorizando o que há de melhor. No nosso caso, o que há de melhor? A nossa natureza, nossa fauna e nossa flora. O que há de melhor aqui para os portugueses? Seu povo, o seu povo, o povo português, que saiu de Portugal para descobrir um novo reino. Tudo bem ou não, gente? Tudo. Beleza? Posso seguir? Pode. Vamos lá, agora chegamos ao fim, com o gênero dramático, que é o último, tá? E esse gênero dramático, né, esse drama, essa ação, ela se opõe ao gênero épico nesse sentido, ó. Enquanto o gênero épico exalta as realizações humanas e os grandes feitos heróicos, o gênero dramático expõe o conflito dos homens, do seu mundo e as manifestações das misérias humanas.
Então, a gente vai expor o conflito dos homens e do mundo dos homens, e a gente vai expor as manifestações das misérias humanas, tá? Que misérias humanas são essas? Egoísmo, falta de empatia, instinto acima da racionalidade, tá? Então, aqui o gênero dramático cabe a nós, e é surreal, gente, é bizarro você conseguir ler uma tragédia grega e pensar que isso acontece até agora. A gente está em 2020, isso aqui é a antiguidade clássica, longe pra caramba, e a gente continua a manter esse tipo de gênero atual, surreal. Isso prova para mim que a humanidade não mudou tanto quanto pensamos. A humanidade evoluiu em alguns pontos, mas o ser humano em si, não sei, meus amigos. Acho que não, tá? Esses textos aqui do gênero dramático, eles são feitos para serem encenados. Qualquer texto para ser encenado pertence ao gênero dramático, tá? Não há narrador nesse gênero dramático. Quem entra no lugar do narrador, então, já? Os atores. Os atores no palco fazem o papel das personagens. Normalmente, esse texto se desenrola a partir de diálogos, e porque ele é um texto a partir de diálogos, você precisa ter uma sequência temporal. Não dá para fazer flashback em texto da tragédia, não dá para fazer flashback em texto de comédia, tá? E aí a gente tem essas relações de causa e efeito, causa e consequência. Uma ação sua aqui vai gerar uma reação lá na frente, tá? São duas as modalidades principais quando a gente estuda o gênero dramático. Essas duas modalidades são as modalidades exigidas no vestibular, ok? Você tem que saber o que é uma tragédia grega e você tem que saber o que é uma comédia grega. Então, como que se desenha essa estrutura de organização textual? A gente precisa ver o seguinte: se é comédia, a gente começa com uma complicação e termina com um final feliz, tá? A comédia, ela começa com alguma problemática e termina bem. As comédias gregas eram comédias extremamente semelhantes àquela comédia pastelão que a gente vê dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o riso para eles, a provocação do riso acontecia com xingamentos, com tirar sarro de algum governante, tal como é para nós, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente entra no YouTube, qualquer vídeo que esteja sacaneando o Bolsonaro, por exemplo, estou dando exemplo do Bolsonaro, mas poderia ser qualquer outro governante, tá? Qualquer vídeo que sacaneie, a gente acha graça, né? A gente tem ali a complicação real do movimento do governo, que deixa a desejar, mas aí a gente, na comédia, consegue provocar o riso a partir dessas complicações que temos no dia a dia, tá? O que acontece? Essa comédia grega, ela lidava muito com sátira, então é muito comum que você pegue comédias gregas em provas e que você veja essa coisa do humor a partir de um xingamento, de tirar sarro de alguém ou de alguma situação. Agora, o contrário da comédia é a tragédia. E a tragédia, ela começa com um início feliz, mas o desfecho, como o próprio nome diz, é trágico, é fatal, tá? A intenção da tragédia grega na gente é provocar a catarse, que é o que a Tainá estava falando mais cedo, que ela lembrava que eu já havia falado a respeito disso. E esse ponto é um ponto importante, porque a gente, quando tem contato com um texto do gênero dramático, ou quando a gente assiste pessoalmente
a uma peça teatral que tem a pegada da tragédia, a gente sai transformado, a gente sai purificado. O processo de catarse lida com o processo de expurgação, ou seja, a gente coloca para fora aquilo que a gente sente, porque a gente se põe no local do outro. A gente pratica a empatia quando a gente se coloca no lugar do outro e sente a dor do outro. Sentir a dor de um personagem na tragédia é com certeza o primeiro passo para que a catarse possa acontecer, tá? Esse conceito grego, ele lida com a definição de purificação, só que é uma purificação a partir de um sofrimento. Esse sofrimento que você tem, ele é capaz de transformar o que você passou, o que você sentiu, ou o lugar que você projetou, né, para si mesmo. Esse sentimento é capaz de fazer com que você possa tirar do seu coração e sair mais aliviado do cenário teatral, tá? Então, por exemplo, quando você está diante de uma peça e você vê o envolvimento, o sofrimento das personagens e o quanto aquilo te toca e você começa a chorar, repara que depois do seu choro, você sente o quê? O que acontece quando normalmente choramos muito? O que vem depois? Alguém pode me dizer? Alívio. Alívio, exatamente. E esse alívio, na verdade, é uma grande libertação. Você, enquanto espectador de uma peça, ou espectador, né, de um filme, você consegue desenvolver esse sentimento porque você se projetou, você sente pena, você sente aquela piedade pelo personagem e você se emociona. E esse seu processo de libertação daquilo que sente, ele vem por meio dessa catarse que você tem, obviamente, com textos trágicos, com tragédias, né? Nós temos algumas tragédias conhecidas. Eu vou ver com o Vitor, porque o Vitor estava trabalhando, não consegui perguntar a ele, mas eu queria ver se achava algum no Netflix para você poder ver, para você entender o que é isso, né? Eu já contei para vocês até em sala esse ano mesmo sobre a minha experiência no cinema, vendo o filme O Impossível, né, no qual a família estava passando férias, se eu não me engano, no tsunami, no último tsunami que teve. E como eu sou uma pessoa muito ligada à minha família, me projetei para aquele lugar e consegui, a partir disso, sentir a dor, né? Sentir a piedade por aquelas pessoas. Eram atores, atrizes, mas eu me coloquei ali. Eu me coloquei, eu me projetei. E aí a catarse vem desse processo, né? Esse processo em que você se coloca, você expurga, você bota para fora aquilo que você está sentindo, tá? É bom, cara, te dá um alívio. É importante, tá? Então, dentro dessa lógica, a gente tem essas duas concepções, né? Você tem uma comédia que quer provocar um riso em você e uma tragédia que quer provocar esse sentimento, essa emoção, tá? Aqui eu botei o símbolo do teatro e aí você consegue perceber bem, né? Uma está rindo e a outra está chorando, justamente porque o teatro grego, ele é muito representado pela comédia e pela tragédia. Então, a representação teatral com a qual lidamos lida com uma figura sorrindo, remetendo à comédia. Isso pode ser uma questão, tá? Uma questãozinha aí do Enem linda. Remete à questão da comédia e remete à questão da tragédia, quer dizer, final feliz, final trágico, tá? Tudo bem ou não? Tudo. Tudo bem. E aí, galera, o que ocorre?
a gente tem o seguinte, a gente tem um exemplo aqui, né, de um texto teatral, obviamente dividido em cena, né? Nós temos aqui algumas características clássicas do texto teatral. Não vamos falar muito sobre elas hoje, mas vamos vê-las ainda. Então, temos o título da peça, temos ali uma voz, né, interpretando um narrador, mas, na verdade, ali é um personagem. Temos os nomes dos personagens aqui abaixo. Temos a rubrica, tá? E o que seria essa rubrica? Seria essa preparação para a peça, para o que vai acontecer, né? E aí você tem, ó, olha essa rubrica central aí, som de navio, as cortinas se abrem, há pessoas que saúdam com lenços, dando boas-vindas. Dantés e Morrel chegam de lados opostos, se cumprimentam num aperto de mão. Então, toda essa descrição, né, que acontece no teatro lida com isso. Elas são basicamente, né, as rubricas, basicamente servem para indicar esses movimentos da peça teatral, tá? O que vai acontecer, como vai acontecer, meio que orienta quem está assistindo, tá? E aí você tem, né, essas falas reproduzidas em discurso direto, ok? Que é quando a gente tem a transposição da fala, de fato. Então, ó, boa noite, senhor. Infelizmente, trago mais notícias. O comandante Leclerc morreu de uma febre desconhecida durante a viagem. Então, é um discurso direto, tá? Em que há a reprodução fiel da fala do personagem. Beleza? Então, a gente tem algumas características aqui próprias do texto teatral, e aí, obviamente, vamos vê-las também quando estivermos estudando teatro lá no Romantismo, por exemplo. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Tudo Beleza, bem. né? Beleza, né? Tranquilo. 3 gênerozinhos, tranquilíssimos. Gênero lírico, épico e dramático. Separação entre eles é muito fácil. Um pretende provocar a emoção por meio de utilização de primeira pessoa. O outro pretende engrandecer, exaltar povos, pessoas, nações. E o outro pretende trabalhar com 2 tópicos, tá? 2 tópicos a serem encenados: a comédia e a tragédia. Tragédia provocando catarse, comédia provocando riso. E o riso sempre vem de quê? Do inesperado, daquilo que a gente não espera que aconteça. Beleza ou não? Fala comigo. Beleza. Show, né? Beleza. Tranquilex. Então tá, gente. Um beijo no meio da cara de vocês. Daqui a pouco tem aula de biologia, se não me engano. Já vou liberá-los para que vocês possam baixar lá o materialzinho da oficina e fazer nesse intervalinho. Tá bom? Tá bom. Então tá. Beijo. Eu vou passar os exercícios lá no grupo, tá? Para que vocês façam hoje mesmo. Não se esqueçam, vocês têm redação para fazer hoje, responder aquelas perguntas lá do slide de redação, e vocês têm as questões que eu vou colocar agora lá. Tá bom? Tá bom. Beleza. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vaza aí, vai embora.